Até que ponto fugir da realidade com a leitura é uma coisa boa? Em outubro, eu bati o meu recorde de leitura esse ano, por mês. Eu li 8 livros. E foi também o mês em que eu estive mais ansiosa, estressada, pressionada por causa de coisas relacionadas à minha vida acadêmica. Será que isso é uma coincidência? Oi gente, eu sou Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre livros, sobre leituras, faço vlogs de leituras também, mostro um pouquinho do meu dia a dia, dou opinião, faço resenha, tudo relacionado aí com esse mundinho dos livros. Eu costumo dizer, e eu tenho essa frase em algumas redes sociais minhas também, que eu tento fugir da realidade pelo menos 30 minutos por dia. E eu não tô exagerando quando eu digo isso de fugir da realidade, isso é muito verdade pra mim. Nenhum outro tipo de mídia, conteúdo, obra artística consegue me desligar tanto do mundo real quanto a literatura. Depois que eu me concentro numa leitura, o mundo real praticamente deixa de existir e eu passo a viver, sentir, experimentar tudo que os personagens estão vivendo ou que o narrador tá narrando pra gente, né? Mas, no mês passado, a relação que eu tive com a leitura e com as minhas responsabilidades fez eu ficar questionando algumas coisas e por isso que eu resolvi trazer esse vídeo pra cá com nenhuma resposta, mas vários questionamentos. Eu fiquei me questionando justamente sobre esses limites entre usar a leitura pra fugir um pouquinho da realidade e usar a leitura como uma forma de fugir do mundo real e das responsabilidades que a gente tem. Em quais ocasiões se desligar do mundo é bom ou não? Então, o que aconteceu no mês passado? Eu tô fazendo meu mestrado, né? Eu sou bióloga, sou formada em biologia, e eu tô fazendo meu mestrado. O programa que eu tô fazendo, na metade do mestrado a gente tem que fazer a qualificação. Eu acredito que a maioria dos programas de mestrado tenham isso. Aqui, na metade, quando você chega em um ano do mestrado, você tem que apresentar o seu projeto e você tem que dar uma aula de 40 a 50 minutos sobre algum tema relacionado com o projeto. No mês passado, eu estive focada em escrever meu projeto e preparar minha apresentação, meus slides para essa defesa de projeto que aconteceu umas 2 semanas atrás. Então é assim, vem uma banca de professores de fora que não são da minha universidade para poder assistir a minha apresentação, a minha e de todo mundo, né, do mestrado, doutorado também, e eles fazem perguntas, dão pareceres e são eles que vão aprovar ou não você. Foi um momento de muito estresse, muita ansiedade. Então, outubro inteiro, eu fiquei constantemente ansiosa, assim, acordava ansiosa, ia dormir ansiosa. Eu sentava na frente do computador para poder fazer meu slide e eu não conseguia sair do lugar, gente. Eu não conseguia me concentrar para ler um artigo, eu não conseguia preparar mesmo o slide, fazer a apresentação, eu não conseguia escrever, eu não conseguia estudar nada. Foi um mês inteiro muito ruim, assim, muito ruim mesmo para mim, que culminou, assim, o pior momento de todos, que foi a própria apresentação em si, assim, que eu fiquei muito ansiosa, muito ansiosa. E o que acontecia? Em vários momentos, por exemplo, eu acordava de manhã, sentava na frente do computador para começar a fazer meus trabalhos, né, meu slide, tudo que eu precisava fazer, e não conseguia. Sentava, começava a ficar ansiosa, meu coração começava a acelerar, e aí eu já começava, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí eu recorria aos livros. Então, outubro, ele foi o mês que eu estive mais ansiosa, que eu estive mais estressada, mas também foi o mês que eu mais li. Eu li 8 livros, e se você comparar com os outros meses do ano, teve mês que eu li 1, 2, eu acho que o mês que eu tinha lido mais tinha sido fevereiro ou março, e os outros meses foram todos meses normais, que eu li pouco, tinha muita coisa pra fazer. E em outubro também tinha muita coisa pra fazer. Mas a diferença é que eu tava tão ansiosa que eu tava usando, né? Usei a leitura como uma válvula de escape, uma forma de me desligar completamente das minhas responsabilidades aqui no mundo real. Só que o que isso também trazia pra mim? Quando eu parava de ler e voltava pro mundo real, eu me sentia culpada. Vinha aquela culpa, meu Deus, eu passei a manhã inteira lendo, sendo que eu tinha sentado na frente do computador e tinha decidido que eu ia estudar, mas não consegui estudar e fui ler. Ou então à noite, por exemplo, chegava 8, 9 da noite, eu começava a ler um livro e ia lendo ele até 1, 2 da manhã, sendo que, por mais que eu estivesse em casa, né, preparando meu projeto em casa, eu precisava ter uma rotina, acordar cedo, tentei manter isso, né, pra conseguir ficar minimamente consciente da minha realidade, sabe? Eu não tava de férias, eu tava em casa, mas eu precisava fazer as minhas coisas.
Só que aí tinha vezes que eu passava a madrugada lendo e aí eu não dormia direito, acordava tarde, e isso influenciava todo o outro dia de produção que eu poderia estar fazendo e me deixava ainda mais ansiosa. E aí eu me sentia culpada por ter lido e não ter estudado. Então isso ia virando também uma bola de neve, sabe? E isso aconteceu em alguns momentos, em que eu realmente não soube ponderar até que ponto eu continuo lendo e até que ponto eu preciso parar pra poder cuidar das minhas responsabilidades. Então, quando isso de ficar lendo várias horas, assim, acontecia, meu cérebro, logo depois, ele ficava, você é uma irresponsável, por que você ficou lendo tanto? Você sabe que você não pode ficar tanto tempo lendo, você tem que estudar, você não tem tanto tempo assim pra fazer seu slide, você precisa estar preparada pra sua apresentação. E aí o cérebro começa a pensar em 1 milhão de coisas. E além disso, dessa culpa que vem depois, tem outro fator que podia ser muito ruim também, que me afeta até hoje com os livros que eu gosto muito, assim, que eu me apego muito, que eu fico muito imersa na história. Quando eu paro de ler e volto pra realidade, eu fico com uma sensação muito ruim de eu não quero voltar pra realidade. Eu não quero voltar. Eu quero ficar lendo, eu não quero voltar a lembrar que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Então era instantâneo. Eu parava de ler, fechava o Kindle e a ansiedade voltava. Tipo, aquela ansiedade assim, aqueles pensamentos meio ansiosos, né? De, eu preciso fazer isso, isso e isso, amanhã eu preciso estudar. E tudo isso acabava afetando quando eu sentava na frente do computador e não conseguia estudar, sabe? É um ciclo vicioso, assim, né? E com relação à volta à realidade, mesmo em momentos em que eu não tô sobre esse estresse e essa pressão tão grande, se eu tô lendo um livro que eu gosto muito, que eu tô gostando muito da história, eu tô me sentindo muito feliz, sabe? Quando você tá tendo aquele momento maravilhoso dentro do livro, acompanhando a história. Quando eu volto pra realidade, não é uma sensação boa. Imagina você voltar pra realidade, pra uma realidade em que você sabe que você tem responsabilidades, que você sabe que você não tá conseguindo cumprir com essas responsabilidades. No fim deu tudo certo, né, gente? Vale citar aqui. No fim deu tudo certo. Mas o que eu tô trazendo aqui são justamente esses questionamentos, sabe? Que eu mesma não tenho as respostas. Que eu mesma tô buscando entender e ponderar e equilibrar isso de responsabilidades e leitura numa vida adulta, entendeu? É muito difícil fazer essas ponderações, principalmente quando a gente tá passando por um momento mais delicado, assim, de maior ansiedade, de maior estresse. A leitura me ajudou muito nesse mês. Muito, muito mesmo, porque ela é meu principal hobby. Eu não conseguia ver série, eu não conseguia assistir filme, então o único conteúdo mesmo que eu tava conseguindo consumir, o único hobby que eu tava conseguindo manter, que tava conseguindo me distrair, era a leitura. Hoje, depois de ter passado por esse mês, esse momento bem complicado, eu vejo que foi muito bom. Me ajudou muito esses momentos de aliviar meu cérebro mesmo e não pensar. Foi muito bom, me ajudou muito. Mas é aquilo que eu disse, a culpa, a vontade de não voltar pra realidade. E isso eu fiquei me questionando assim, eu não tenho ansiedade mesmo, né? Não sou diagnosticada com nada. Foi um momento que eu passei na minha vida de muita ansiedade e muito estresse. E eu lidei dessa forma com os livros, uma forma meio duvidosa, meio tóxica. E aí eu fiquei pensando, como será que as pessoas que realmente são diagnosticadas com ansiedade, que têm que conviver com isso 365 dias do ano, como que elas lidam com essa coisa de ler um livro e conseguir desligar a mente, que é maravilhoso, e depois ter que voltar pra realidade ansiosa? Não sei se funciona do mesmo jeito, né? Pra mim, em vários momentos era uma coisa muito ruim, muito ruim. Mas ao mesmo tempo, eu sei que foi uma coisa que me ajudou muito a passar por esse mês. Não só por esse mês, eu tô citando esse mês porque foi uma coisa bem pontual, bem tipo o mês mais estressante, o mês que eu li mais livros, e isso fez levantar esses questionamentos em mim. Mas eu sempre usei a leitura como uma forma de desestressar, de fugir um pouco da realidade, então não é uma coisa só de agora, né? Mas esse mês em específico fez eu ficar pensando sobre isso e me fez questionar justamente como que as outras pessoas elas lidam com o uso da leitura para se desligar do mundo, sabe? Até que ponto isso é bom? E como eu disse antes, eu não tenho resposta. Eu acho que o que a gente pode fazer? A leitura ela é um hábito maravilhoso, é um hobby, mas nesses momentos em que a gente tá passando por momentos complicados na nossa vida, em que a gente recorre à leitura assim como uma válvula de escape para conseguir desligar a mente e não pensar em nada, eu acho que a gente tem que tentar ponderar, né?
E isso é muito difícil, principalmente quando você tá vivendo ali. Você começa a ler um livro e você não consegue parar. Você não consegue parar. E aí você precisa conscientemente trabalhar o seu cérebro. Eu preciso parar, eu preciso parar, eu preciso parar. E aí você para. Tentar ter outros hobbies pra não passar tanto tempo só lendo, sabe? Só na leitura, eu acho que pode ser bom. Talvez eu tava pensando delimitar um tempo máximo por dia que você pode dedicar à leitura. Por exemplo, eu vou ler só 2 horas por dia, e aí você se mantém ali naquela meta. Mas eu ainda não botei nada disso em prática, são só assim divagações, ideias que eu tive enquanto eu tava preparando aqui esse roteiro, pensando, raciocinando sobre o que eu vivi nesse último mês. Cada um tem uma realidade, cada um tá vivendo aí os seus dilemas, os seus problemas, cada um tem suas responsabilidades, tem mais tempo ou menos tempo, usa a leitura mais ou menos para fugir da realidade, tem uma relação mais ou menos saudável com isso. Eu sinto que pra mim, nesses momentos de muita pressão, não é bom pra mim ler muito, porque eu fico muito alheia à realidade. Mas eu quero realmente saber de vocês, se tem alguém que tá assistindo isso que tem ansiedade, como que vocês lidam com... Eu realmente tô curiosa. Como vocês lidam com isso, com esses sentimentos? Vocês sentem isso? Ou não? Tipo, a leitura é ótima, eu fujo da realidade mesmo e é isso aí. Eu quero saber, porque eu também tô tentando ponderar aí meus próximos passos. Esse mês agora, início de dezembro, também não vai ser fácil. Eu vou ainda apresentar aula, que eu falei, né? É o projeto e a aula, então eu ainda vou apresentar a aula e eu sei que eu vou passar por mais momentos de muito estresse e muita ansiedade. Já estou prevendo. Então, vou ver como que a leitura vai ficar nisso tudo, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de ativar o sininho de notificações. Tem vídeo toda sexta-feira, 6h30 da tarde. E é isso, gente. Até a próxima.